O meu nome é Júlia Borges. Trabalho na Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Foi com muito gosto que aceitei o desafio da Unidade de Cultura da Universidade para, no âmbito do tema Histórias que os livros contam, falar sobre um livro do acervo da Biblioteca da FMUP. Sendo o livro antigo uma área do meu interesse, possuindo a Biblioteca da Faculdade de Medicina um vasto e rico acervo que vai do século XVI ao século XVIII, a minha escolha recaiu num livro do século XVI de um autor médico português de origem judaica, João Rodrigues Castelo Branco, que durante a sua vida adotou o nome pelo qual é mais conhecido na atualidade, Amato Lusitano. Foi autor de um dos maiores tratados de medicina do seu tempo, a obra Centúrias de Curas Medicinais. Amato Lusitano, pseudónimo de João Rodrigues, nasceu em Castelo Branco em 1511 e faleceu em Salónica, na Grécia, em 1568, vítima da peste, com 57 anos de idade. Penso ser importante falar um pouco sobre a sua vida para melhor contextualizar a sua obra. Em Portugal, os judeus dotados de aptidões indiscutíveis adquiriam uma supremacia social que inquietava. Os estudantes bem dotados iam para Salamanca estudar, uma das mais conceituadas universidades da Europa. Caso de Amato Lusitano, que foi com 14 anos de idade e terminou o curso de medicina aos 18. Em Salamanca também se dedicou ao estudo de textos de Galeno, Hipócrates, Dioscórides, Avicena, entre outros. Voltou a Portugal, onde exerceu medicina e cirurgia. Amato aprendeu cirurgia em Salamanca e executou atos cirúrgicos na sua prática clínica. Perseguido pela Inquisição por ser judeu, foi para Antuérpia, onde permaneceu 7 anos e onde escreveu o seu primeiro livro, o Índex Dioscórides, e é aí que adota o nome de Amato Lusitano. Depois de Antuérpia, viajou por várias cidades de Itália, onde também exerceu medicina e cirurgia, e foi recolhendo informação para escrever as suas 7 centúrias. Elas são o fruto das suas observações clínicas, dos casos particulares por ele cuidadosamente vistos e tratados. Perante nova perseguição pela Inquisição, foi para Salónica, na Grécia, onde havia mais tolerância para com os judeus. Foi considerado o homem que representava a medicina do século XVI e um dos pioneiros a olhar um doente com vista de botânico e de médico. Era também um poliglota de 9 línguas. Interessava-se bastante pelo estudo das plantas e frutos vindos do Brasil, da Índia, Cabo Verde e Madeira, descobrindo os seus poderes medicinais e que utilizaria no tratamento e cura nos seus doentes. Amato Lusitano foi o primeiro a estudar cientificamente as plantas ibéricas, contribuindo para a biologia, a farmacopeia e a botânica médica. Pioneiro na abordagem clínica da sexologia, descreveu pormenorizadamente os órgãos genitais masculinos e femininos, a reprodução, gravidez, desenvolvimento embrionário, parto e aborto, doenças mais frequentes na grávida, algumas doenças venéreas e terapêutica, casos de indefinição de vivência sexual, tanto de natureza física como emocional. As 7 centúrias foram escritas em latim, que não são mais do que histórias clínicas das curas medicinais, obras consideradas como um dos maiores legados à humanidade. Cada centúria apresenta 100 casos clínicos. Em cada caso, descreve o paciente, o diagnóstico, curas, conselhos e comentários. Os casos versavam essencialmente sobre urologia, ginecologia, venereologia, traumatologia, doenças ligadas à psiquiatria e à sífilis, a sua descrição e maneiras de tratar ou atenuar sinais e sintomas. Cada centúria era dedicada aos seus patronos ou aos seus pacientes. A primeira centúria, sobre a qual vou falar, foi dedicada a Cosme de Médicis, príncipe da Toscânia. A edição que a biblioteca possui é de 1551.
é uma primeira edição. Foi composta na oficina tipográfica de Lourenço Torrentino, na cidade de Florença. Está em muito bom estado de conservação, com capa em pele sobre cartão, tem 391 páginas, capitais iniciais decoradas, contém índice, é interfoliado com notas manuscritas nas margens. As curas medicinais são precedidas de um pequeno tratado de deontologia médica. As 100 curas que o livro refere relatam experiências médicas, diagnóstico, prognóstico e tratamento, ocorridas na vida de Amato Lusitano, desde o tempo que exerceu medicina em Portugal até Ancona, onde terá terminado o livro a 1 de dezembro de 1549. Um dos casos clínicos da primeira centúria de maior relevo é o número 51. Intitula-se De pleurite e da verdadeira razão, porque na pleurite se deve sangrar a veia axilar do mesmo braço onde está a dor. Tratava-se de um doente do sexo masculino de 32 anos de idade, diagnosticado com pleurite. Sofria de febre, tinha muitas dores na zona das costelas, do lado direito, tosse e dificuldade em respirar. Amato manda aplicar no sítio dorido uma bexiga de boi meia repleta de água da seguinte decoção: rosas secas, violetas, malvas, camomila, sementes de linho, entre outros. Mandou depois que se fizesse uma sangria do mesmo lado da dor, até retirar 10 onças de sangue, 295 ml aproximadamente, à altura em que previa que o sangue ficasse de uma tonalidade mais clara ou houvesse perda dos sentidos, citando Hipócrates como justificação para a sua prescrição. Prescreveu ainda dieta rigorosa à base de papas de tisana coada, água, xarope de violetas e repouso. Sendo que relata que ao fim de 3 dias o paciente expeliu uma lombriga pela boca e sangue pelo nariz, ficando são ao 5º dia. As curas são depois seguidas de um comentário em que fundamenta a atuação clínica adotada, evocando para tal os conhecimentos dos grandes mestres Hipócrates, Galeno, Avicena. Os seus comentários às curas são bem o testemunho da sua profunda erudição, saber médico e cultura humanista. Neste comentário, Amato explica a propósito das sangrias e das veias como veio a descobrir as válvulas das veias, sendo esta a sua descoberta principal e um dos grandes legados que deixou à medicina, a circulação do sangue. Ainda neste comentário, alongando-se bastante na experiência que realizou sobre o mesmo assunto, Amato descreve como fazendo entrar uma cânula pela veia cava, de cima para baixo e soprando por ela, esta ficará efetivamente cheia de ar, mas se a colocação for feita ao contrário, tal já não sucede. Amato introduziu outra inovação na medicina ensinada em Ferrara. Em Ferrara não se praticavam escarificações, e foi Amato que levou até aí essa técnica tão amplamente usada em outros locais, como indica a cura número 18 da primeira centúria. Na primeira centúria também descreve casos como reações anómalas a perfumes e flores, o que hoje se designa por alergias. A descrição das curas são precedidas de um discurso sobre o modo de visitar os doentes, que é uma exposição da doutrina das crises e dos dias críticos. É em virtude de uma força existente nos números que certos dias são críticos, afirma Amato. A sua causa é a harmonia e o dia crítico por excelência é o 7º, porque sendo o corpo composto de 4 elementos e a alma de 3 forças, a soma é de 7. Depois do 7º, o dia mais influente é o 14º, visto que 7 mais 7 igual a 14. Assim discorre Amato sobre uma matéria banida da medicina moderna, mas que na época tinha grande relevo. Amato refere ainda que sempre tive diante dos olhos, para os imitar,
Os exemplos de Hipócrates e Galeno, pais da medicina. Segundo a opinião de alguns autores, como Veríssimo Serrão, ter sido ele um dos maiores clínicos portugueses de sempre. Pautava a sua atuação pelo profissionalismo e pelo bom senso. Muito solidário, cobrava honorários somente àqueles que podiam pagar. Segundo Amado, é conveniente que o médico atenda à opulência ou à pobreza do doente. Era um bom exemplo do espírito humanista da Renascença.